Isso, Thoth é uma das figuras mais lúcidas que nós temos nessa interface entre Anunnakis, humanos, espírito desencarnado, deuses, blá, blá, blá. Thoth foi alguém que, ao longo dos últimos 8.000 anos, a evolução de um cérebro Anunnaki genial, Thoth, é o mesmo ser chamado Ningizizida, no sumério é esse o seu nome. Na linguagem Anunnaki, ele também é chamado com o mesmo nome sumério, mas na mitologia egípcia ele aparece como sendo Thoth. E na cultura grega, quando essa história foi contada, a Thoth foi dado o epíteto de Hermes Trimegisto, ou seja, Hermes 3 vezes grande. Esse selo é formidável. E o hermetismo, sim, são leis que ele enunciou lá atrás, e fez muito mais do que isso. Só para a gente ter noção de quem era Thoth, no ano 6.421, isso falando como se eu estivesse no ano 2000, e me referindo a 6.421 anos atrás, ou seja, no ano perto de 4.250 a.C., Thoth fez uma visita a um determinado faraó no Egito. Esse faraó não era um ser humano como eu e vocês. Ele era um ser híbrido. E Thoth não tinha nada de híbrido, era um ser Anunnaki, também não tinha nada de humano. Aí Thoth chegou para esse faraó e disse: cara, formulei algo bem interessante. Aí o faraó disse: o que foi? Eu criei um alfabeto. Ele disse: o que é um alfabeto? Não, o alfabeto é a maneira de você representar os sons através de figuras, e cada figura passa a corresponder a um som, e assim você vai juntando essas figuras, essas letras, esses símbolos, e vai formando significado. E assim a gente registra nos papiros famosos do Egito, a gente registra os nossos conhecimentos, também em papiros, porque nós estamos fazendo isso só em templos e blá, mas a gente precisa enriquecer isso e criar o que hoje a gente chama de biblioteca. Aí o faraó olhou para Thoth e disse: mas você tem certeza que isso é uma boa ideia? Aí Thoth disse: claro, a gente não precisa mais armazenar tudo na nossa mente, a gente agora pode fazer os registros e a gente vai juntando direitinho ali, organiza. Aí o faraó disse: eu acho que isso vai nos tornar indolentes. Eu acho que isso vai fazer mal, porque se a gente não tiver mais a obrigação de memorizar tudo, a gente vai começar a ficar com a mente preguiçosa, porque vai estar tudo guardado aí nesses papéis, sob essas formas. Então, assim, esse diálogo entre Thoth e um determinado faraó egípcio, em uma das visitas que Thoth teria feito lá em Neápolis, pouco importa, mostra como Thoth trazia ideias novas, como Thoth foi um cara que estabeleceu fatores formidáveis de divisor de águas, mas que não foram devidamente observados. E, para piorar tudo, os Anunnakis caíram em desgraça e Thoth foi alguém que, para poder ser livre, ele pagou o preço de se dar mal com os dois clãs que representavam o poder Anunnaki aqui na Terra, e ele era ligado a Enki, tinha Enki e Enlil. Então, assim, Thoth é uma figura formidável. Thoth, pelas fofocas que correm, continua vivíssimo, só um pouco idoso. E ele teria produzido
todo um conceito formidável, mas o cristianismo ferrou com tudo. Nós precisamos entender que a adoção do cristianismo pela cultura europeia ferrou com absolutamente o progresso da humanidade. Saindo de Tote e indo para Marciano de Capela, que foi um cidadão que viveu no século III, II antes de Cristo, na chamada época em que o helenismo estava em curso. Que diabos era o helenismo? É um tipo de cultura que Alexandre Magno ajudou a criar, mas que permitia que as cabeças pensantes da época criassem, inovassem. E no campo educacional, esse Marciano Capella criou o trívio e o quadrívio. Ou seja, o trívio eram 3 matérias, o quadrívio, 4 matérias. Retórica, lógica, música, arquitetura, filosofia, arte, geometria, astronomia, blá, blá, blá. Eram matérias que todos os alunos que estudavam nas escolas onde a cultura grega estava presente, os alunos estudavam o trívio e o quadrívio. Por isso que a Grécia chegou a atingir aqueles momentos maravilhosos em termos de gestão política em Atenas. Quando o cristianismo surge, o cristianismo destruiu totalmente essa perspectiva educacional, porque tudo agora era imposto pela fé. Então, quando o catolicismo surgiu no século IV, nos anos 470 e 480 do século V, um cara chamado Boécio, pertencia a uma família rica romana, quando os visigodos, quando os godos invadiram o Império Romano, foi o fim do Império Romano do Ocidente. O que é que Boécio estava tentando fazer nessa época, do século V para o século VI, melhor dizendo? Ele estava tentando traduzir o trívio e o quadrívio para o latim, para ver se as famílias romanas, ao invés de discutirem bobagem, estudavam isso, porque os jovens romanos, se tivessem estudado ou tido a mesma formação que os gregos tinham, jamais o Império Romano teria se acabado. O problema é que, quando Constantino transformou o cristianismo no catolicismo, todas as escolas do Império Romano, ao invés de discutir o trívio e o quadrívio, passaram a discutir as teses do arianismo, do trinitarismo, do nestorianismo, ou seja, se Jesus era ou não era Deus, se Jesus era ou não era médium de Deus, ou seja, passaram a discutir uma questão de fé, ao invés de aprender o que deveria aprender. Por isso que a Europa se tornou um continente burro. Durante mais de 1000 anos, ninguém podia nem aprender a ler na Europa. Quem acabou isso foi Lutero, Descartes, no século XVI. Por quê? Porque ninguém podia aprender a ler, porque poderia interpretar a Bíblia de maneira errada. Era isso que o Vaticano dizia. Ou seja, a adoção do cristianismo, do catolicismo pelo pensamento europeu ferrou a Europa. E Roma se ferrou porque não pôde trazer a cultura helênica, grega, do trívio e do quadrívio para suas escolas, porque o catolicismo não deixava, queria que todo mundo ficasse só discutindo se Jesus era ou não era o filho da Santíssima Trindade. Esse mesmo problema que houve com Marciano Capella, o trívio e o quadrívio, houve com Totti lá atrás. Ele fez tudo para a humanidade evoluir, ele ofertou isso para a humanidade, e a turma ferrou de tal maneira que os ensinamentos de Totti só escaparam porque foram trabalhados em escolas iniciáticas, aonde o povo não tinha mais acesso, eram só grupos de pessoas, e a humanidade sempre evoluiu assim. Um ou outro ser humano, um ou outro grupo evolui, mas o rebanho humano nunca saiu do campo, infelizmente. Mas Totti é uma figura formidável.